Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola. Aqui quem fala é a Prof. Lumendes, chegando com mais um vídeo das questões de março de 2022. Mas antes, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu joinha, não esquece de comentar da onde que vocês estão vendo esses vídeos e, claro, compartilhar esse vídeo com todo mundo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. E vamos lá para as questões do mês de março de 2022. Pessoal, eu coloquei essas duas questões no mesmo slide, porque essas duas perguntas elas são muito parecidas e elas estão caindo com bastante frequência. Lembrando que a resposta correta é o que está em verde é a resposta correta e apenas uma resposta errada. A primeira pergunta diz o seguinte: transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é infração gravíssima, sujeito a multa. Notem bem, na primeira questão nós estamos falando em transitar, em movimentar o veículo. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é infração gravíssima, sujeito a multa. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima, sujeito a multa. Notem que na questão de baixo também fala sobre ciclovia e ciclofaixa, só que agora ele está falando em estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa é infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Estacionar. Na segunda questão, nós estamos falando em estacionar. Estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa é uma infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Remoção por quê? Porque você está com o teu veículo atrapalhando a circulação dos demais usuários. Então, transitar, movimentar o teu veículo na ciclovia ou na ciclofaixa, você está colocando a vida das pessoas em risco. Toda vez que você colocar a vida da outra pessoa em risco, infração gravíssima, sujeita a multa. Então, transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, sujeito a multa. São 7 pontos na habilitação. Agora, estacionar. Toda vez que você estaciona o teu veículo de maneira irregular e você está atrapalhando a vida dos demais usuários, o trânsito dos demais usuários, vai gerar a remoção. Então, estacionar, você está prejudicando a circulação dos demais. Estacionar sobre ciclovia ou ciclofaixa é uma infração de natureza grave, com 5 pontos, mais a remoção do veículo. Então, transitar é infração gravíssima, estacionar, infração grave. Transitar em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, 7 pontos. Estacionar na ciclovia ou ciclofaixa, infração grave, 5 pontos. De acordo com os preceitos da direção defensiva, lembre-se que direção defensiva é uma direção preventiva, são ações que você irá tomar para evitar que um acidente aconteça. De acordo com os preceitos da direção defensiva, ao conduzir um veículo em rodovia sob chuva intensa, recomenda-se evitar a utilização dos freios sobre poças de água, para evitar o fenômeno da aquaplanagem ou hidroplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma camada de água no pavimento. Então, conduzir o veículo na rodovia sob chuva intensa, recomenda-se evitar a utilização dos freios sobre poças de água. A letra B está completamente errada. Vocês não vão estacionar no acostamento, muito menos numa situação dessa que tem a visão dificultada. Muito menos acionar o pisca-alerta, até redução da intensidade da chuva. Se você precisar parar, você irá procurar um local fora da pista de rolamento, fora do acostamento, como um terreno baldio, um posto de combustível, qualquer local assim. Mas estacionar no acostamento jamais. Continuando lá, agora nós vamos falar dos pneus. A manutenção preventiva, lembre-se que preventiva é uma manutenção antes que alguma coisa errada aconteça. Faz parte da direção segura. Sendo assim, em relação aos pneus, o condutor deve saber que o que está correto é o que está em verde
Os pneus devem ser substituídos quando os seus sulcos estiverem com menos de 1,6 milímetros de profundidade. Notem aqui que as duas respostas elas são muito semelhantes. Os pneus devem ser substituídos quando os seus sulcos estiverem com. Na alternativa de cima, a letra A, que está em vermelho, que está errado, mais de 1,6. Se ele tem mais de 1,6, ele é um pneu que está próprio para rodar, não tem nada de errado com ele. Ele só vai estar errado, ele só vai ser um pneu careca quando estiverem com menos de 1,6 milímetros de profundidade. Pneus com menos de 1,6 milímetros de profundidade são pneus carecas, que apresentam um risco à sua segurança. Aí sim, estão errados. Só que aí o que acontece? Cai essa questão, o aluno não lê com atenção e chega para mim e fala assim: professora, eu reprovei na prova porque tinha pegadinha. Gente, isto não é uma pegadinha. Se vocês errarem essa questão, vocês vão errar por falta de atenção na hora de ler. Por quê? É muito claro. Na questão de cima fala com mais. Se tem mais de 1,6, não é careca, não apresenta risco. O risco vai apresentar com menos de 1,6, ou seja, pneus com profundidades insuficientes, ou seja, menos de 1,6, menores de 1,6, são pneus carecas. E são esses os pneus que vão apresentar risco à segurança de vocês. Então, se cair essa questão e vocês errarem, tenham a decência de admitir que vocês erraram por falta de atenção, não porque caiu pegadinha. Eu sempre repito, pegadinha não existe. O que existe é a falta de atenção de quem está lendo a pergunta. Pegadinha não existe. O que existe é a falta de atenção por parte de quem está lendo. Vai lá ler a pergunta correndo tudo, as duas são iguais, eu acho que essa aqui é certa, pronto, acabou. Daí R diz o quê? Tinha pegadinha. Não tinha. Tinha, ou seja, não tinha, né, a tua atenção na hora de ler a pergunta. Foi um erro causado pela falta de atenção por parte de quem leu. O que é uma PN? A sigla PN significa passagem em nível, cruzamento entre linha férrea e rodovia. Então, PN, marquem aí, passagem em nível, cruzamento entre linha férrea e a rodovia. PN, a sigla PN, é uma passagem em nível, ou seja, um cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. O que é uma PN? Passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. PN, passagem em nível, cruzamento entre a linha férrea e a rodovia. Para remover a bateria de um veículo, deve-se soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Para remover a bateria de um veículo, deve-se soltar primeiro o cabo negativo, depois o positivo. Soltar primeiro o cabo do negativo, depois o do positivo. Vou ler novamente. Para remover a bateria de um veículo, deve-se soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Soltar primeiro o cabo do negativo e depois o do positivo. Ao cair da bicicleta, um ciclista sem capacete bate a cabeça no degrau entre a calçada e o asfalto. O atendimento mais adequado de primeiros socorros à vítima com suspeita de fratura na coluna vertebral na região do pescoço é jamais movimentar a vítima e chamar o socorro médico. Pessoal, cuidem, porque quando falarmos em fratura ou suspeita de fratura na coluna, vocês jamais vão deitar a vítima de costas, nem deitar de jeito nenhum. Vocês vão evitar, vocês jamais vão movimentar a vítima e, claro, vão chamar o socorro médico. Nos outros 90% dos acidentes, o correto sempre vai ser deitá-lo de costas, só que com a cabeça reta, não vai virar para lado nenhum,
tá? Agora, com suspeita de fratura na coluna vertebral, vocês jamais, em hipótese alguma, irão movimentar a vítima. Jamais movimentar a vítima e chamar o socorro médico. Um dos primeiros itens quando nós falamos em primeiros socorros é jamais mexer ou movimentar as vítimas, não retirar capacete de motociclistas, jamais mexer ou movimentar as vítimas e jamais tirar capacete de motociclistas. Também é importante lembrar, não dar nada para as vítimas beber ou comer, não dar nada para as vítimas beber ou comer, então não movimentar as vítimas, não tirar capacete de motociclistas, não dar nada para a vítima beber ou comer, tá? Não usar nenhum tipo de medicamento, seja caseiro, de farmácia ou manipulado. O máximo que vocês irão utilizar é gaze, pano limpo e soro fisiológico. É o máximo. Gaze, pano limpo, água e soro fisiológico. Nada além disso. Vai precisar fazer um curativo, alguma coisa? Gaze, pano limpo, água ou soro fisiológico. Nada além disso. E jamais, em hipótese nenhuma, entrar em contato com os fluidos orgânicos da vítima, principalmente sangue. Não entrar em contato com o sangue das vítimas para não correr o risco de adquirir doenças infecto-contagiosas. Vou repetir lá então. Primeiro, não movimentar as vítimas, não retirar capacete de motociclistas, não dar nada para as vítimas beber ou comer, não usar nenhum tipo de medicamento, seja farmácia, caseiro ou manipulado. Se precisar fazer algum curativo, gaze, pano limpo, água ou soro fisiológico, gaze, pano limpo, água ou soro fisiológico. Não tirar nada que esteja encravado no corpo da vítima. Se tiver algum material encravado no corpo da vítima, não vai retirar, não vai remover, porque isso pode ser prejudicial. E não entrar jamais em contato com os fluidos orgânicos da vítima, principalmente sangue, também saliva e suor. Então, vou repetir para reforçar mesmo. Não movimentar as vítimas, não retirar capacete de motociclistas, não dar nada para as vítimas beber ou comer, não usar nenhum tipo de medicamento, seja caseiro, farmácia ou manipulado, no máximo gaze, pano limpo, água ou soro fisiológico, e não entrar em contato com os fluidos orgânicos da vítima e não retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima. Ok, pessoal, muitíssimo obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não esquece de seguir a Prof. Lu Mendes lá nas redes sociais, tá? No Instagram tá Lu Mendes Motochilando. Tem também a página Prof. Lu Mendes no Facebook. Muito obrigado a todos. Desejo sucesso, bênçãos a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.